Boa noite a todos e bem-vindos a mais um webinar Meia Hora de Bom Ambiente. Temos o prazer de ter connosco Graça Saraiva, engenheira zootécnica com especialização em tecnologia alimentar pela UTAD. Tem formação em vários campos, como a agricultura biológica e a arquitetura paisagista, é apaixonada pela agroecologia e dá formação em sustentabilidade na Escola de Turismo do Douro Lamego. Mas é sobretudo pela sua ligação à terra através da construção de jardins produtivos que está aqui hoje connosco. Fundadora da Ervas Finas, um jardim de biodiversidade com valor alimentar e, passo a citar, uma espécie de aguarela viva que se pinta todos os dias numa viagem de cumplicidade entre o campo e a cozinha, numa aldeia de nome Fonteita, perto de Vila Real. Agradecemos muito ter aceito o nosso convite, mas agradecemos sobretudo ter preparado para quem está a assistir connosco um verdadeiro guia para criar um jardim produtivo biodiverso, totalmente ecológico de raiz, verdadeiro ecossistema. Vamos então assistir ao vídeo que tão gentilmente foi preparado para nós. Olá, sejam bem-vindos a um jardim de ervas finas. Antes de mais, agradeço o convite que me foi dirigido pela Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, para estar aqui, no meio do meu jardim, um dos sítios onde eu mais adoro estar, a partilhar de vários anos de experiência nesta temática, acumulados com uma paixão imensa, paixão pela natureza, e por toda a sua diversidade, pela gastronomia e pelas mais diversas formas de arte. Pois, com todas estas paixões, dedico-me a fazer jardins com características muito peculiares. São jardins que, para além do valor cênico, a beleza que lhe está associada, têm diversas outras funções, nomeadamente a função nutricional, de nos proporcionarem ótimo alimento, um bom alimento que nos nutre. E, para além disso, muita qualidade de vida. Na construção dos jardins, gosto de imitar a natureza, ou pelo menos respeitar as existências, entender o papel de cada elemento. O que é que faz cada ser? Aqueles que vejo e aqueles que eu não vejo. Há tantos que não se veem e que têm um papel preponderante nos jardins, e é isso que eu gosto de entender. O último jardim que fiz foi o Jardim da Aguarela, no tempo da pandemia, e é este, um pedacinho dele, que estamos agora a ver. Este jardim, feito com formas circulares e camas elevadas, foi feito recorrendo a todos os materiais existentes aqui à volta, materiais florestais, sementes do nosso banco de sementes, plantas existentes no nosso viveiro que nós multiplicamos, e todos os materiais, cartões, as agulhas de pinheiro, enfim, tantíssimos materiais que tínhamos aqui. Foi só observá-los e perceber que papel poderiam ter, e respeitando o mais possível o que já existia, e planeando, mas numa ligação muito íntima com a natureza, fomos desenhar e por camadas fomos construindo até obtermos este jardim que começa agora a estar equilibrado numa perspectiva de ecossistema. Agora que espreitamos o Jardim da Aguarela, feito no tempo do confinamento, começado, diria, no tempo do confinamento, vamos ver que princípios estão então subjacentes à construção
de um jardim assim? A primeira coisa a fazer, quando queremos trabalhar em sintonia com a natureza, é observar o lugar. Atentos, com todos os sentidos. Parar, observar e registar. Pegar numa folha de papel e registar as existências, tudo o que existe, e ir assinalando, tentando fazer uma espécie de planta, assinalando tudo aquilo que é absolutamente importante, que seja necessário ficar ou transferir de lugar, como sendo plantas, os recursos existentes, as plantas, pedras, madeiras, esculturas, objetos antigos. Podemos observar uma janela de paisagem que nos é tão importante deixar com visibilidade, enfim, os pontos de água, ou se existe água, a orientação do terreno, se está virado a nascente, a sul, a poente, a norte, se é declivoso, o tipo de solo, a diversidade que tem nesse terreno e à volta. Depois passamos à fase de análise. Vamos começar a pensar qual é a relação entre esses elementos. Quais são os que efetivamente vão ficar, quais são os que vão sair, quais são aqueles que começam a fazer muito sentido na nossa ideia inicial ou que nos proporcionam até uma nova ideia, que nos levam a um novo conceito. E começamos a estabelecer a relação entre eles, a perceber os lugares das coisas, se faz sentido, aquilo que está próximo, aquilo que está distante. Começamos a imaginar-nos a circular nesse jardim e a perceber a relação entre os elementos. Depois de analisar, vamos começar a colocar no papel a nossa ideia. Começar a formar um plano conceitual. Primeiro um esboço. Nesse esboço vamos definir áreas de cultivo, vamos definir caminhos, os eixos de comunicação, vamos complementar as existências com as árvores que gostaríamos de acrescentar, por exemplo. Temos aqui novas árvores. Ainda é só uma ideia, não precisa de ser geométrico. Precisamos sim de desenhar fluxos, imaginar o tal caminho entre os diferentes canteiros. Durante este processo criativo, podemos apelar a todo o nosso talento para desenhar e pintar, usando aguarelas, lápis de cor, lápis de carvão, marcadores, enfim. E podemos recorrer a boa literatura sobre o tema, sobre agroecologia, permacultura, construção de agroflorestas, ou frequentar alguns workshops práticos sobre esta temática. E o desenho vai aparecendo, e esse desenho, esse plano, vai ser o nosso guia. Bom, depois há que agrupar os recursos que vamos precisar, porque quando começamos a instalar este jardim, convém que tenhamos o máximo de recursos à mão para começar. E por isso, vamos espreitar que recursos são esses que podem estar ao nosso alcance. Quando pensamos nos materiais que vamos precisar,
podemos estar a falar das ferramentas, no fundo, os utensílios de jardim, de materiais auxiliares para a implementação do desenho no jardim, como estes esteios e o cordel, fita métrica. Já estão mais ferramentas. Um carrinho de mão. Estas caixas que muitas vezes são alienadas pelas empresas que distribuem frutas e legumes, podem ser reutilizadas para as mais diversas funções, portanto dá sempre jeito, embora sejam de plástico, mas podemos dar-lhe muitíssimas utilizações até ao seu fim de vida. E depois podemos estar a falar dos materiais que encontramos, que temos ao nosso redor e que são muito importantes para a construção de camas elevadas, identificação, por exemplo, se o nosso solo é rico em pedras, elas podem servir para a construção de muros. Se temos floresta, estas madeiras são importantes para a construção das camas elevadas. E os restos de poda à volta, podemos usar eventualmente um triturador, um biotriturador, para construir materiais, neste caso estilha, para a produção de materiais para cobertura do solo, de moles. Já está a estilha, podemos usar casca de pinheiro, caruma ou agulhas dos pinheiros, folhas das próprias árvores, palha, porque é importantíssimo o solo estar revestido. Como podemos usar folhas para dar conforto, por exemplo, às plantas que acabam de ser plantadas ou semeadas, neste caso fetos. Aqui temos umas folhas grandes de ruibarbo que também podem acolchoar as nossas camas. E depois temos que pensar nas plantas, na componente vegetal do nosso jardim. E aqui é muito importante. Podemos pensar em produzir as próprias plantas a partir de semente. Neste caso, podemos organizar o nosso próprio banco de sementes. Aqui temos feijocas. As leguminosas são extraordinariamente importantes nos jardins, pelo seu papel associado ao rizóbio para a fixação de azoto atmosférico nos solos. Podemos, a partir da semente, produzir as nossas próprias plantas. Neste caso, usamos estas caixas, reutilizamos estas caixas de transporte de comercialização de peixe fresco. Fomos buscar e reutilizamos, como podemos adquirir plantas a viveiros que conheçamos, essencialmente viveiros de agricultura biológica. A componente vegetal pode não ter exclusivamente uso alimentar. Por exemplo, temos aqui ortigão, que podíamos usar para alimentação, mas também podemos usar para produzir um churume que vai fertilizar e proteger outras plantas, portanto usado como auxiliar. Não esquecer a fonte de água. Depois de plantar um jardim, temos que assegurar a continuidade desse jardim. E por isso é preciso cuidar dele. Mas o cuidado pode ser mais ou menos fácil ou mais ou menos oneroso, isto é, gastarmos mais ou menos recursos, mais mão de obra ou mais dinheiro na manutenção desse jardim, dependendo de como planificamos. E aqui estamos a falar de práticas agroecológicas, práticas mais sustentáveis, para assegurarmos que esse jardim não vai consumir muitos recursos e que vai dar-nos abundância de alimentos sem esse consumo excessivo, quer de mão de obra,
quer de fatores de produção, como por exemplo adubos, pesticidas, hum, sementes, plantas. Portanto, nós podemos obviar o gasto permanente e a introdução externa de todos esses fatores se usarmos várias técnicas sustentáveis. E para isso vamos logo pensar nelas na altura da planificação do próprio jardim. Quando estamos a pensar na construção destes jardins de biodiversidade de base mais natural, estamos sempre a pensar no suporte de tudo isto. E o suporte de tudo isto é o solo. E o solo é fundamental que seja um solo vivo, enriquecido. E vivo é isto. Tanta vida aqui a acontecer. E por isso este solo tem que ser protegido com este mulch ou acolchoamento. E neste processo é também fundamental a compostagem. Uma forma de fechar o ciclo e ligar todas as peças de um ecossistema, ligando a floresta com a cozinha, com o jardim, é produzindo composto. Aqui tudo termina. Juntamos o material florestal com o tal material, com os restos de cozinha, os restos da manutenção do jardim. Aqui temos, por exemplo, borra de café, cascas de ovo, a cinza, por exemplo, neste caso da salamandra, desde que seja cinza de madeiras não tratadas, pomos tudo em camadas, regamos, porque se trata de um complexo de seres vivos que está aqui a trabalhar e a transformar esta matéria em humus, e o resultado é fenomenal. Ou seja, no próprio sistema nós produzimos o alimento para as nossas plantas que cheira a terra. E o prémio de cuidarmos muito bem do nosso jardim é podermos usufruir do nosso jardim. E a maravilha maior que resulta da instalação e do cuidado deste jardim de biodiversidade é termos tanta abundância, tantas coisas boas que nos servem de alimento a nós e às abelhas, que também nos fazem mel. E para tudo isto vamos descobrindo as funções, vamos percebendo as maravilhas ao nosso alcance. E o sabor, esse é extraordinário, é diferente, intenso. Vejam só o tamanho deste morango e o sabor. E como é que estas maravilhas vão à mesa? Podem ir assim na forma fresca ou cozinhada. Podem-nos e servem-nos com certeza de inspiração para criarmos as mais diversas iguarias. Podemos criar águas florais, infusões com plantas frescas ou secas. Podemos criar uma maravilhosa salada jardim, flores desidratadas ou cristalizadas, plantas que vão ser condimento ou especiaria
enfim, um mundo inimaginável de soluções que vão alegrar a nossa cozinha e nos vão proporcionar alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Muitas destas plantas vão nos dar sementes para que possamos continuar os ciclos e assim voltarão à Terra para fecharmos este processo. E acabámos de ter uma verdadeira aula sobre a importância do planeamento num projeto de jardim produtivo. Vamos então conversar um bocadinho. Eu relembro aos nossos ouvintes que podem colocar as questões no Facebook. Eu já vi que é muito importante observar, fazer o planeamento, fazer o levantamento. Temos com certeza, é muito importante também escolher as plantas, etc. Mas eu acho que vou deixar isso para outra ocasião. Eu vou-lhe fazer uma pergunta que é basicamente mais abrangente. Num jardim como este, tão biodiverso, qual é a importância de respeitar o ciclo integral das plantas? Olá a todos, agora em direto convosco. A importância, olha, uma primeira importância é que podemos ser autossuficientes nas próprias plantas. Ou seja, podemos até ter o nosso solo como principal banco de sementes, porque tem grande capacidade de as manter, de lhe manter a integridade e capacidade germinativa, e portanto ter as plantas mãe, deixar que elas deem flor, e daí depois o fruto e completem todo o seu ciclo, vai proporcionar essa formação de um banco de sementes. Portanto, que nós podemos guardar em frasquinhos, mas também pode ser o próprio solo a guardar. Depois, também nos permite olhar para a planta, ou seja, é uma lição. E essa lição é uma lição botânica, mas pode ser uma lição em termos de aproveitamento integral de um alimento, nas suas diferentes partes. Porque muitas plantas nós reduzimos-las de tal forma, ou seja, vemos-las no mercado, a valorização no mercado é só uma pequena parte e nós esquecemos-nos do resto. Eu dou-vos como exemplo, os brócolos que nos aparecem nos mercados, de uma forma geral, são uma flor de uma couve em botão. Portanto, é um conjunto de florinhas que estão agrupadas, muito juntinhas, e são botões florais. E estamos habituados a aproveitar só esses botõezinhos e nem sequer os caules, e nem sequer as folhas, e muito menos a flor desabrochada, que é extraordinária e que nos pode saber assim a nozes. Ou seja, e depois lá está, se deixarmos completar todo esse ciclo dessa couve que vai abrir, esses botõezinhos que nós nos habituamos a comer, nem pensamos que é uma flor, vamos perder a oportunidade de as ver floridas, de comer essa florinha, de adornar pratos, por exemplo, numa salada, e de nos saber a nozes, e depois essa flor, quando é fecundada, vai passar a semente e nos permite voltar a ter as nossas próprias couves. É claro que isto acontece quando as plantas não são híbridas, portanto, quando são de polinização livre,
E infelizmente muitas das plantas que circulam nos nossos mercados são híbridas e não se consegue, quer dizer, dão flor, mas depois ela não é fértil. Mas pronto, ou seja, é toda uma lição. E muitas das plantas, por exemplo, aromáticas, quando as deixamos florir, são mais intensas, a flor dessas aromáticas é mais intensa que a própria aromática, e quase sempre as sementes que dão, pelo menos do grupo das salsas, não é? Das umbelíferas ou das apiáceas, transformam-se em verdadeiras especiarias que nós podemos usar na cozinha. Portanto, há aqui todo um mundo de caules, folhas, raízes, flores, frutos, sementes. Estava a falar da economia circular aplicada à horta. Sim. Basicamente. Também. Portanto, sim, e tudo o que não se aproveita de todo este potencial que podemos observar no jardim, pode voltar à terra, lá está, ou volta sob a forma de semente, ou pode voltar à terra para participar do composto, de uma pilha de compostagem. E as próprias folhas, portanto, quando há um excesso de folhas que nós até temos que fazer um desbaste, podem servir para acolchoar. Portanto, sim, é toda uma perspectiva de circularidade no jardim. Portanto, o pior que pode acontecer é estas plantas que fazem parte de um jardim produtivo irem parar a um aterro sanitário. Portanto, não. Isso é que não é um contentor e um aterro sanitário. Portanto, isso é que não faz de todo sentido. E em quase todas as plantas existe quase a possibilidade de aproveitar até a semente para a alimentação, ou seja, se nós pensarmos bem, os taulos, as folhas, as flores de muitas plantas, não digo de todas, como é óbvio, é o caso do ruibarbo, por exemplo, não é? Que só se poderá aproveitar os taulos, mas noutras plantas nós... folhas. Correto, mas noutras nós conseguimos aproveitar a planta quase toda, quer dizer, nas várias etapas quase tudo é combustível, não é? Sim, há muitas plantas em que podemos aproveitar quase toda a planta, ou seja, há que entender e até a forma como gerimos, conduzimos a planta no próprio jardim. Eu dou-lhe um exemplo, os orégãos. Os orégãos, de uma forma geral, nós usamos a parte floral, portanto, umas bracteazinhas que fazem parte já das inflorescências, é isso que nós vemos no mercado e, portanto, é a fase mais intensa da planta, é quando ela vai ser mãe, portanto, quando se prepara para florir, tem o seu aroma muito intenso. Agora, nós podemos usar, e aí quanto mais é exposto ao sol, mais intensos vão ser os aromas, portanto, tendo algum stress hídrico, ou seja, a exposição solar e alguma falta de água, dá-nos intensidade. E, portanto, se as rodearmos se as integrarmos num ecossistema diverso, aquelas mordiscadelas dos bichinhos vão fazer com que produzam ainda mais aroma. Agora, eu posso querer, e portanto isso para condimentar a comida é interessante, mas eu posso querer as folhinhas tenras de um orégão, por exemplo, um orégão dourado, para pôr numa salada. E então eu vou escolher, selecionar já um ambiente mais fresco, vou fazendo uma poda, ou seja, vou cortando para não deixar florir, para ir renovando sempre essas folhinhas, fazendo um tapete de orégãos, e até posso pôr uma mantinha térmica, uma proteção, ou pôr o orégão quase debaixo, assim, a usufruir de uma sombra de outra planta mais alta, e posso ir colhendo esse orégão fresquíssimo para a salada, ou seja, é por isso que estas camas elevadas, com estas formas circulares, com vários níveis vegetais, não é?
nos permitem criar um microambiente, não é? Um microclima específico para cada planta. Portanto, permite-nos criar encostas, entre aspas, viradas a sul, encostas viradas a norte, não é? Nas partes convexas ou côncavas, plantar na cumeada das camas elevadas ou no rodapé, ou seja, permitem-nos escolher um cantinho para cada planta. A horta exige essencialmente, já percebi, muito planeamento. Planeamento e conhecimento das próprias plantas, ou seja, é preciso entendermos, ou seja, começarmos a dar nomes a esse verde indiferenciado. Esse verde indiferenciado é feito de indivíduos com características muito particulares, não é? As plantas têm uma identidade muito própria, necessidades muito próprias, e há aqui um princípio fundamental, que é, aliás, transversal a nós todos. Quanto mais confortáveis estivermos no nosso ambiente, menos probabilidade temos de adoecer. E com as plantas é exatamente isso. Portanto, se nós conhecermos e lhe dermos a casa onde elas gostam de estar e os companheiros com quem gostam de estar, menos probabilidade vai haver de elas adoecerem. Eu vou-lhe só colocar mais uma questão de uma pessoa no Facebook, porque não temos tempo para mais. Isto, se nós continuássemos, estaríamos aqui a noite toda. Sim, é realmente entusiasmante falar sobre isto. Mas vinha a Raquel Oliveira pergunta se poderia falar um bocadinho mais sobre o acolchoamento, e o Ismael Rienda sobre as leguminosas, se devem ser alternadas com outras plantas de porte mais arbustivo. Sim. Olha, o acolchoamento pode ser feito com diversos materiais, essencialmente, portanto trata-se de revestir o solo com matéria para que ele não fique a nu, exposto aos fenómenos de erosão, ou seja, o acolchoamento que pode ser feito ali na peça dei alguns exemplos, e tudo aquilo que ali estava faz parte de materiais, portanto, são materiais que tenho ali ao dispor. Não compro esse material. Quem não tem, pois tem que comprar. Muitas pessoas recorrem à aquisição de fardos de palha ou de casca de pinheiro, que é o que se vê comumente nos jardins. Já começa cada vez mais a usar cestilha, portanto, que resulta da trituração de madeira, portanto, de árvores, essencialmente de ramos de árvores que são abatidas e que são transformadas nesses pedacinhos de madeira. E este acolchoamento tem, de facto, inúmeras funções, inúmeras vantagens. Uma delas, que já referi, é portanto, evitar que o solo esteja exposto aos fenómenos de erosão, seja pelos ventos, e, portanto, que haja perda de solo, que é levado, por exemplo, quando há chuvas torrenciais ou ventos fortes, e, portanto, a perda de solo é do pior que pode acontecer. Depois, evita a compactação do solo. E quando são solos pesados, como é o caso do nosso aqui, portanto, é um solo argiloso que facilmente compacta, e esse solo, por exemplo, quando é exposto a chuvas, facilmente fica compactado e depois é muito difícil a sua manipulação, portanto, mexermos nesse solo. E, portanto, evita. Depois, reduz muito a necessidade de água. E aqui cá está
uma prática de sustentabilidade. Portanto, nós regamos muito menos o jardim. Porquê? Porque não há tanta evaporação da água. Depois, pela degradação, ou seja, é uma casa, viram na peça que eu arredei um bocadinho, portanto não fui eu que fui lá pôr aqueles bichinhos, é mesmo assim, é uma casa de conforto, é um abrigo para todo um ecossistema que está ali a funcionar, não é? E porquê? Porque mantendo o nível hídrico mais constante e a temperatura mais constante, portanto as amplitudes térmicas do solo também não são tão grandes, há ali todo um ambiente mais agradável para as plantas e para todos os bichinhos que ali existem. Depois também é uma barreira, e já vou terminar, enfim, há tantas funções, mas há aqui uma importante que às vezes as pessoas não pensam. É uma barreira extraordinária entre o solo e a própria planta, as folhas de base, que evita, de facto, algumas doenças, o aparecimento de algumas doenças. E porquê? Porque, por exemplo, quando o solo aquece durante o dia e à noite arrefece e vai haver evaporação da água, ela não condensa facilmente nas folhas basilares. E isso faz com que elas tenham muito menos doenças. Portanto, há aqui um conjunto incrível de vantagens e poderia estar aqui pela degradação desta matéria. Com a ação de toda esta vida, ela vai se degradando e vai fertilizando o próprio solo. Portanto, a partir de cima, os próprios bichinhos. Por exemplo, as formigas, que são consideradas praga, e tantas outras seres que são considerados praga, andam ali a fazer esse transporte. Vão lá abaixo, trazem cá acima, vêm cá acima, levam lá abaixo e, portanto, fazem esse transporte. No fundo, este mulch está a trabalhar para nós. Quando nós fazemos isto, podemos mexer na terra que ela mantém-se fofinha. E só uma última coisa. De facto, estas práticas são extraordinariamente importantes neste processo de alterações climáticas por estas mudanças drásticas, às vezes, das condições climatéricas, não é? Cada vez mais estamos sujeitos a picos térmicos, cada vez mais estamos sujeitos a chuvas fortíssimas, a granizo, e estas camas protegidas, junto com as tais consociações de culturas, fazem com que os estragos, no fundo, resultantes destas mudanças bruscas, sejam muitíssimo menores. É só experimentar para constatar isso mesmo. Nós estamos já mesmo no final, não podemos prolongar-nos mais, já ultrapassamos um bocadinho o tempo, mas acho que nos vão perdoar. Eu agradeço muito a sua aceitação do nosso convite. Eu que agradeço. Gostei imenso, acho que foi bastante útil para quem quer dedicar-se a fazer uma horta a sério, ou seja, a transformar uma horta num jardim produtivo, e espero que consigamos um dia destes voltar a falar sobre este tema, que é um tema imenso e um tema extremamente útil. É um tema vastíssimo e foi só assim uma pincelada de aguarela neste... Uma abordagem. Foi a primeira camada de aguarela na tela. Pode crer. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a todos a vossa participação. Relembro mais uma vez que na próxima quinta-feira teremos mais uma hora de bom ambiente. Poderão rever este programa no Facebook e no YouTube em diferido. E até para a próxima. Muito obrigada por terem assistido, muito obrigada por terem participado. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.